Olá pessoal, tudo bom? Vou iniciar um conjunto de vídeos agora sobre o assunto de corretor de algoritmos. Vou fazer alguns vídeos mais curtos e ir liberando para vocês aos poucos esse conteúdo sobre esse assunto. E aí nesse primeiro vídeo a gente vai revisar alguns conceitos importantes, principalmente sobre prova por indução, que vão ser úteis tanto nessa parte de corretor de algoritmos, como também mais na frente, quando a gente for falar sobre análise de complexidade. Vou tirar minha câmera aqui para a gente ficar só com os slides. Bem, essa primeira parte aqui do assunto, como eu mencionei, vai ser uma revisão. Eu não tenho intenção, claro, de me aprofundar nesses assuntos, seriam assuntos para outras disciplinas, inclusive, mas eu vou tentar discutir de maneira breve alguns conceitos que vão ser importantes para a gente entender melhor as discussões que vão vir depois na disciplina. E aí é importante a gente ter alguma noção, embora a gente não tenha pretensão aqui de formalizar tudo, de apresentar tudo formalmente, como a matemática exigiria, mas é importante que a gente tenha pelo menos uma noção do que seria uma prova matemática, quais são os métodos de prova que a gente pode utilizar, alguns métodos de prova que a gente pode utilizar, por exemplo, para demonstrar que um algoritmo está correto, demonstrar que um algoritmo recursivo está correto, demonstrar que um certo algoritmo possui uma complexidade que a gente acha que ele possui. Então a gente precisa dominar algumas ferramentas, ou pelo menos entender um pouco algumas ferramentas alguns métodos de prova que nos ajudam a entender essas partes. E aí, entre os métodos de prova que comumente a gente vai se deparar, eu posso citar 3 métodos que podem ser úteis aqui para as nossas discussões. O primeiro seria o de prova direta, e aí, nesse caso, você precisa construir um conjunto de passos lógicos e, claro, com base em um conjunto de definições que você considera que são definições verdadeiras. Então, a gente tem um conjunto de axiomas, de definições de teoremas já existentes que a gente toma como verdade, e aí você pode construir uma combinação lógica de passos aí, de demonstrações que partem desses axiomas e definições de teoremas já existentes para demonstrar uma outra propriedade um pouco mais complexa que você está querendo demonstrar. Outro tipo de método de prova que a gente vai utilizar aqui em algum momento, às vezes não tão formalmente, mas a discussão sobre se um algoritmo funciona ou não, se uma estratégia de resolver um certo problema funciona ou não. Por exemplo, a gente pode usar esse raciocínio de redução ao absurdo. Como é que ele funciona? A gente quer demonstrar que algo é verdade, seja uma definição matemática, ou a gente quer demonstrar que uma certa estratégia para um algoritmo funciona. A gente vai assumir que aquilo é verdade, que a gente quer demonstrar, e ao assumir que aquilo é verdade, a gente vai tentar mostrar que alguma contradição ocorre, ou seja, que algum absurdo vai ocorrer quando a gente assumir que aquilo que a gente quer demonstrar é verdade. Se a gente assume que o que a gente quer demonstrar é verdade e a gente chega em um absurdo, em uma situação de contradição lógica, então a gente tem como mostrar que na verdade, aquela proposição inicial de que aquela característica de aquela definição é verdade não poderia ocorrer. Então a gente reduz o problema ao absurdo, seria essa uma definição. E aí, só para poder deixar de forma mais concreta, vou botar um exemplo bem simples aqui, só para vocês entenderem como é que seria esse raciocínio. Então, se eu quiser provar, por exemplo, que um número inteiro que tem esse formato aí 2n mais 1, ele é ímpar, eu poderia utilizar uma abordagem desse tipo. Então, para eu provar que ele é ímpar, usando esse método de redução absurda, eu vou dizer o contrário, vou dizer que 2n mais 1 é par. E aí eu vou verificar se eu consigo chegar em algum absurdo se eu assumir que 2n mais 1 é um número par. Então, a gente poderia fazer o seguinte: imagine que 2n mais 1 é par, e a gente sabe que se eu dividir um número inteiro que é par por 2, o resultado ele também vai ser um outro número inteiro. Então, por quê? Porque quando a gente divide o número inteiro por 2, o resto é zero. Então, o resultado dessa divisão teria que ser outro número inteiro.
No entanto, se eu considerar que 2n mais 1 é um número par, e eu tentar fazer a divisão por 2 aqui desse número, a gente iria obter um número com o seguinte formato aqui, n mais 1 sobre 2. A gente simplificar aqui essa expressão que está do lado esquerdo, a gente chegaria em algo nesse formato aqui, n mais 1 sobre 2, e naturalmente isso aí não é um número inteiro, né? Se a gente está assumindo que n é inteiro, e a gente soma 1 sobre 2 a n, então a resposta disso aqui não pode ser um número inteiro. E aí a gente mostra que seria um absurdo eu dizer que 2n mais 1 é um número par para algum n inteiro. Logo, 2n mais 1 para algum n inteiro tem que ser um número ímpar. Seria só para demonstrar aqui como é que seria o raciocínio para fazer alguma prova usando redução ao absurdo. E o terceiro método que eu vou discutir com vocês, esse aí vai ser com um pouco mais de detalhes, porque ele vai ser, acho talvez o mais útil aqui nessa disciplina, seria a prova por indução. Vou passar aqui. Então, o que seria a prova por indução? Então, quando a gente faz uma prova por indução, a gente assume que uma certa propriedade ela é verdade para algum número natural, e a gente demonstra que essa propriedade também é verdade para o seu sucessor. Então, se eu digo que uma propriedade matemática, por exemplo, ela é válida para um certo número natural n, e a gente vai tentar demonstrar que ela também é válida para n mais 1. E aí, essa prova por indução, existem dois passos importantes que a gente precisa realizar. Primeiro é o caso base, ou seja, para a gente demonstrar que uma propriedade é válida para um certo n e ela vai ser válida também para n mais 1, a gente tem que ter um caso inicial para essa sequência de valores de n. Então, por exemplo, a gente pode demonstrar que uma certa propriedade é válida para n igual a 1, e depois a gente demonstra que para qualquer n, se aquela propriedade for verdade, a gente demonstra que também vai ser verdade para n mais 1, ou seja, para o próximo número nessa sequência. E aí, para exemplificar, eu trouxe aqui essa definição que diz que o somatório de 1 até n, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até um certo valor n inteiro, é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Então, a gente quer demonstrar por indução que isso aqui é verdade, essa propriedade, esse enunciado é verdadeiro. Claro que se a gente começar a testar, por exemplo, eu testo para n igual a 1, testo para n igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu for testando para vários valores de n, eu vou comprovar para esses exemplos, eu vou mostrar, na verdade, comprovar não, eu vou mostrar para esses exemplos que essa propriedade, esse enunciado, ele é verdadeiro, mas isso não nos dá uma prova de que isso seria verdadeiro para qualquer n maior ou igual a 1. A gente só teria uma demonstração de que isso é válido para aqueles valores que a gente testou. Então a gente precisa de um método um pouco mais formal e que permita que a gente demonstre que esse enunciado vai ser verdadeiro para qualquer n que seja maior ou igual a 1, e no caso o 1 seria o nosso caso base. Então a gente precisa demonstrar diretamente que é válido para o caso base, que é o n igual a 1, e depois a gente vai para uma demonstração de que seria válido para outros valores de n maiores do que 1. E aí, para a gente demonstrar o caso base, basta naturalmente a gente substituir esse n na expressão por 1 e verificar se a gente obtém uma igualdade aqui do que está do lado esquerdo com o que tem do lado direito. E o segundo passo, que seria o passo indutivo, a gente vai assumir que isso aqui é verdade para um certo valor de n, por exemplo, n igual a k, e a gente vai, assumindo que isso aqui é verdade, que para n igual a k, esse enunciado é verdade, a gente vai mostrar que ele também passa a ser verdade para n igual a k mais 1. Então, bora explorar mais esse exemplo aqui. Então, no caso base, como eu falei, a gente vai simplesmente substituir n por 1 na expressão e ver o que a gente obtém, ver se realmente isso vai ser verdade. Quando n for igual a 1, a resposta desse somatório, obviamente, também é igual a 1, porque eu vou somar apenas um único termo. Vou ter apenas um único termo nesse somatório, que vai ser o número 1. E aí, quando eu substituo o n por 1 no que tem do lado direito, a gente vai ter 1 vezes 2 sobre 2, que dá igual a 1. Ou seja, para esse caso, essa expressão, esse enunciado aqui em matemática, ele é verdade. A gente demonstra que realmente o valor dessa expressão, n vezes n mais 1 sobre 2, ele dá igual a 1,
que é o que a gente também recebe lá no somatório do lado esquerdo. Então, beleza, a gente tem um caso base em que esse enunciado funciona. A gente tem que ver agora como é que isso vai se expandindo para outros números que vêm depois do 1 na sequência. E aí, qual é a metodologia que a gente vai usar? Então, imagine que que isso aqui seja verdade para um dado valor n. Então, se isso é verdade para n, eu quero demonstrar que para n mais 1, ou seja, no próximo número dessa sequência de números naturais, isso permanece sendo verdade. Ou seja, no passo indutivo, eu vou considerar que isso aqui é verdade. E quando eu considero que isso aqui é verdade, onde aparecer um somatório com esse formato, eu posso substituir por essa resposta que tem do lado direito. E aí, ao fazer essa substituição, eu preciso ver se eu vou chegar na resposta que eu espero também para o n mais 1. Se eu chegar na resposta que eu espero para o n mais 1, eu vou demonstrar que isso aqui é verdade, que essa formulação aqui matemática ela é verdade. Se, ao substituir esse somatório por essa expressão, eu não chegar naquele formato que eu espero, eu não mantiver essa lógica aí definida por essa expressão matemática, a gente não consegue, então, demonstrar que isso aqui é verdade para qualquer valor de n maior do que 1. Pode ser verdade para algum conjunto, talvez, mas não seria verdade para outros valores de n maiores. Então, como é que seria essa demonstração? Se a gente pegar o somatório para n mais 1, então a gente quer demonstrar que para n mais 1 funciona, assumindo que para n funciona. É verdade. Então, se eu pegar o somatório até n mais 1, a gente poderia simplificar esse somatório de modo que a gente possa utilizar a resposta para o passo anterior. Então, a gente pode desmembrar esse somatório, já que ele vai de 1 até n mais 1, 1 mais 2 mais 3 e assim por diante. A gente pode deixar do lado de fora o último termo do somatório, que é o n mais 1, e a gente soma esse último termo com um somatório que vai até n. E aí, quando a gente soma esse último termo que ficou de fora com o somatório que vai até n, a gente pode substituir essa parte aqui, esse somatório, por essa expressão que está aqui do lado direito. Então, a gente teria o n mais 1, que é o termo que ficou de fora, mais a expressão que está do lado direito desse somatório aqui em cima, que eu estou assumindo que isso aqui é verdade. Ao assumir que isso aqui é verdade e colocar isso na expressão, eu tenho que manipular agora essa expressão para ver se eu vou conseguir achar algo nesse formato, só que em vez de ser para n, que seja para n mais 1. Então, a gente vai mexer um pouquinho aqui nessa soma desses termos para poder chegar em algo que tenha esse formato aqui. E para chegar nesse formato, a gente vai dividir tudo por 2. É o primeiro passo que eu vou fazer aqui. E aí, ao dividir tudo por 2, eu tenho que multiplicar esse termo aqui por 2, e aí a gente vai chegar nessa parte que está aqui embaixo. Então, a gente vai ter 2 vezes n mais 1 mais n vezes n mais 1, tudo isso dividido por 2. E aí a gente tem n mais 1 aparecendo 2 vezes aqui, a gente vai simplificar um pouco mais a expressão, a gente teria n mais 1 vezes 2, que é do termo que está do lado esquerdo, mais n, que é o que está do lado direito. Ficou aqui, na verdade, ficou ao contrário. Ficou n mais 1 vezes n mais 2, que é para poder desmembrar nesses dois termos que a gente tem aqui. Se você olhar para essa expressão, ela é justamente o que foi definido aqui na expressão que a gente queria provar. Se para n a gente tem n vezes n mais 1 sobre 2, para n mais 1 a gente teria n mais 1 vezes n mais 1, ou seja, n mais 2, sobre 2. Então, ao assumir que era verdade para n, a gente conseguiu demonstrar que também continua sendo verdade para n mais 1. Se a gente tem um caso base que é verdade, que é 1, a gente pode agora concluir que para qualquer valor inteiro aqui, qualquer valor natural maior ou igual a 1, essa expressão aqui é verdade. Então, onde a gente tiver um somatório somando de 1 até n, a gente sabe que a resposta desse somatório vai ser igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Beleza? Espero que tenha dado para entender, mas esses vídeos eles vão ser complementados com outros vídeos que eu vou tentar encontrar na internet e indicar para vocês, outros materiais, e a gente também, eu espero que a gente tenha alguns momentos síncronos, seja presencialmente ou virtualmente,
e a gente vai ter a oportunidade de discutir as dúvidas e explorar ainda mais os exemplos. Então, caso não tenham entendido alguma parte, vocês já podem ir anotando as dúvidas, identificando quais foram as partes mais difíceis de entender, se for o caso, e isso vai ajudar a gente nos momentos de tirar as dúvidas. Então, bora ver um outro exemplo aqui interessante. Eu quero provar agora que, dado um conjunto de n elementos, um conjunto C com os elementos, tem um errinho aqui inclusive, depois a gente tem que lembrar de ajeitar isso aqui. Deixa eu fazer uma gambiarra. Então a gente tem um conjunto aqui de n elementos, é 1, é 2 até n, e eu quero mostrar que esse conjunto tem 2 elevado a n subconjuntos. Isso aqui é interessante, por exemplo, quando a gente analisa um algoritmo, que ele avalia todos os subconjuntos de um conjunto. A gente tem um conjunto de possibilidades, vamos dizer assim, que a gente pode avaliar. E aí, para poder encontrar a melhor resposta, a gente tem que avaliar todos os subconjuntos, todas as combinações possíveis dos elementos daquele conjunto. A gente sabe que a gente vai ter que fazer essa avaliação das possíveis respostas 2 elevado a n vezes. E isso aí nos ajuda a entender qual é a complexidade desse algoritmo. Então é interessante esse exemplo para a gente entender que, dado um conjunto de n elementos, se a gente quiser verificar todas as combinações possíveis de elementos desse conjunto, a gente vai ter 2 elevado a n combinações possíveis, ou seja, 2 elevado a n subconjuntos. E aí a gente vai usar aquele raciocínio que a gente usou da prova por indução também para chegar na prova dessa definição aqui. Então a gente primeiro vai para o caso base, e aí o caso base aqui vai ser n igual a 0, ou seja, se a gente tiver um conjunto sem nenhum elemento, sem elementos, um conjunto vazio, e a gente aplicar aqui esse n igual a 0 na regra, 2 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, o único subconjunto que esse conjunto tem é o conjunto vazio. Se um conjunto é vazio, ele tem apenas um subconjunto, que é o conjunto vazio. Tá? Então, para n igual a 0, a gente mostrou que isso é válido. Mais uma vez, você poderia testar para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e ver que isso permanece sendo verdade para alguns valores de n pequeno. Quando o n começa a ficar grande, começa a ficar muito difícil de você fazer essa verificação manual para contar a quantidade de subconjuntos. Mas para a gente mostrar que isso é válido para qualquer n maior ou igual a 0, a gente precisa usar a prova por indução. E a gente tem que tentar raciocinar como é que eu saio de um passo de n elementos, por exemplo. Eu assumo que para n elementos isso aqui é verdade. Como é que eu demonstro que para n mais 1 elementos vai continuar sendo verdade? Então a gente vai partir desse ponto. Eu estou assumindo que, dado um conjunto de n elementos, eu tenho 2 elevado a n subconjuntos. O que acontece quando eu tiver um elemento a mais? Ou seja, quando eu tiver n mais 1 elementos. Se você parar para pensar, se eu tenho um conjunto de n elementos e eu tenho lá 2 elevado a n subconjuntos, se eu coloco um elemento a mais, a pergunta é: quantos novos subconjuntos eu vou ter? E aí, para poder a gente tentar raciocinar um pouco sobre isso, eu vou colocar um exemplo pequeno, tá? Vou pegar um conjunto aqui, por exemplo, C, que tem os elementos... Tá, vou pegar bem pequeno, só 2 elementos, 0 e 1. Conjunto aqui dos números binários. Quais são os subconjuntos que a gente tem desse conjunto C? A gente tem o vazio, a gente tem o subconjunto apenas com o elemento 0, o subconjunto apenas com o elemento 1, e a gente tem o subconjunto com os 2 elementos. Inverti a ordem aqui, mas sem problema. 1 e 0. Ou seja, a gente tem 4 subconjuntos, 2 elevado a 2 é igual a 4, então a gente vê que para esse caso aqui, esse teste, está passando aqui, né? Então 2 elevado a 2 é igual a 4, então aqui funcionou. E aí você pensa o seguinte: imagine que eu pego esse conjunto que tem 2 elementos e aí eu vou colocar um elemento a mais. Então, se eu colocar um elemento a mais, vou botar aqui C traço, eu teria o conjunto C, vou fazer aqui, união com um elemento a mais aqui, o 2, por exemplo. Então eu teria os elementos 0 e 1,
do conjunto C e teria um elemento a mais que seria o elemento 2. E aí, quantos subconjuntos a mais eu teria por ter colocado esse elemento a mais? E aí, se a gente observar, eu tenho, para cada subconjunto que eu já tinha nesse conjunto menor, a gente tem duas possibilidades. Eu vou poder gerar um outro subconjunto. Eu vou poder gerar um subconjunto que não contém, que não possui o valor 2, e vou poder gerar um outro subconjunto que possui o valor 2. Por exemplo, do vazio, eu vou vir para o vazio, ou seja, sem considerar o 2, e vou vir para uma outra possibilidade que é o vazio e o 2, ou seja, considerando o 2. Para o 0 também, eu vou ter a possibilidade, não vou desenhar para ir mais rápido, que tem apenas o 0, ou seja, desprezando aquele 2, mas eu também vou ter uma possibilidade em que eu vou ter o 0 e o 2. Para o 1 também eu vou ter uma possibilidade que vai ter o 1 de novo aqui, sem o 2, e vou ter uma possibilidade que é o 1 e o 2. E para esse subconjunto 1, 0, também vou ter ele próprio, desprezando o 2, e vou ter também aqui mais uma possibilidade que é o 1, o 0 e o 2 agora, considerando o 2. Ou seja, para cada subconjunto que eu tinha, eu tenho duas possibilidades. Ou eu considero o elemento novo 2, ou eu não considero o elemento novo 2. E aí eu vou obter quantos subconjuntos aqui no final das contas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, claro, 2 elevado a 3 é igual a 8. A gente mostra também que para um conjunto aí de 3 elementos, essa regra permanece verdade. Vamos tentar agora só formalizar um pouco mais essa ideia. Ou seja, se eu tenho um certo número de subconjuntos, quando eu coloco um elemento a mais, para cada subconjunto que eu tinha, eu vou ter duas possibilidades. Considerar esse elemento a mais ou não considerar esse elemento a mais. Então, vendo de maneira um pouquinho mais formal, se eu tiver 2 elevado a n subconjuntos, quantos subconjuntos eu teria se eu tivesse n mais 1 elementos? Seria 2 vezes a quantidade de subconjuntos que eu tinha com um conjunto de n elementos. Tá? Próximo slide eu escrevo aqui isso que eu estou falando, talvez fique mais fácil de acompanhar. Então vamos lá. Se um novo elemento n mais 1 for adicionado ao conjunto, serão gerados 2 elevado a n novos subconjuntos, contendo o elemento n mais 1, além dos 2 elevado a n que já existiam antes, sem considerar o elemento n mais 1. Então, como eu mostrei lá no exemplo do conjunto pequeno, a gente vai ter, se eu tinha um conjunto de n elementos, eu estou dizendo que a quantidade de subconjuntos é 2 elevado a n, ao colocar um elemento a mais, o elemento n mais 1, eu vou ter mais 2 elevado a n subconjuntos contendo o elemento n mais 1, e também vou ter os 2 elevado a n que já existiam antes desse elemento novo ser colocado, porque eles não consideram o elemento novo n mais 1. E aí, naturalmente, a quantidade total de subconjuntos agora vai ser 2 elevado a n mais 2 elevado a n. Que isso equivale a 2 vezes 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a n mais 1. Ou seja, para um conjunto de n mais 1 elementos, a gente vai ter 2 elevado a n mais 1 subconjuntos. Então, a gente demonstrou que o caso base é verdade para n igual a 0, e a gente demonstrou que se for verdade para n, também é verdade para n mais 1. E aí a gente prova por indução que um conjunto de n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos para qualquer n maior ou igual a 0. Mais um exemplo aqui também importante e que vai ser bem útil, a gente vai usar muita demonstração que usa árvore, e aí é importante vocês começarem a ficarem confortáveis com essa definição de árvore binária. É um assunto também que vocês já viram em outra oportunidade, em outras disciplinas, mas caso não estejam muito lembrados, eu recomendo que dêem uma revisada sobre a árvore binária e fiquem confortáveis com essa estrutura, que vai ser bem útil também nas nossas demonstrações. E aí, nesse exemplo 3, eu quero demonstrar que uma árvore binária completa. O que é uma árvore binária completa? É uma árvore binária em que todos os nós da árvore, ou eles têm 2 filhos, ou então são nós folha. Então, todo nó dessa árvore que não é folha, não está no finalzinho aqui, eles têm 2 filhos. E a gente tem uma árvore completa. Então, eu quero demonstrar que, para uma árvore de K níveis, a gente tem uma árvore completa, binária de K níveis, a gente tem exatamente 2 elevado a K menos 1 nós.
Aí, mais uma vez, se você fizer o teste aqui, você vai ver que isso é verdade para alguns valores pequenos aqui de K. Por exemplo, para uma árvore com apenas um nível, a gente teria 2 elevado a 1 menos 1, que é igual a 1, que é justamente o caso base que foi usado aqui. Então, para K igual a 1, existem 2 elevado a 1 menos 1, que é igual a um nó, ou seja, apenas um nó raiz. Seria uma árvore com apenas um nível. Se a gente vier para 2 níveis, a gente teria, por essa regra aqui, 2 elevado a 2 menos 1, que dá igual a 3. A gente pode contar aqui e ver que realmente no nível 2 a gente teria 3. Para o nível 3 a gente teria 2 elevado a 3 menos 1, que dá igual a 7. E aí se a gente contar também a gente vai ver que dá exatamente igual a 7. Eu quero demonstrar agora que para qualquer nível que eu queira considerar, usando indução, eu quero demonstrar que para qualquer valor de K maior ou igual a 1, essa regra permanece verdade. Ou seja, a gente vai ter 2 elevado a K menos 1 nós. Então, qual seria o raciocínio aqui? Deixa eu voltar para não entregar logo de cara também a resposta. Vamos tentar raciocinar um pouquinho antes da gente olhar a demonstração completa. Se você olhar para essa árvore, você consegue notar um padrão, vamos dizer assim, que ocorre. Se a gente pegar uma árvore de nível 3, que é essa que está desenhada aqui, e a gente olhar o que tem do lado esquerdo e o que tem do lado direito, a gente tem 2 subárvores que tem o mesmo tamanho, ou seja, a mesma quantidade de nós e também a mesma estrutura. Isso acontece porque é uma árvore binária completa, ou seja, todos os nós vão ter 2 filhos, ou então vão ser nós folha. Então, se a gente olhar para os dois lados aqui, as 2 subárvores elas têm a estrutura idêntica. E se a gente olhar para essas subárvores, essa subárvore está aqui do lado direito, por exemplo, ou essa que está aqui do lado esquerdo, elas vão ser árvores completas também, mas que tem um nível um pouquinho menor do que essa árvore maior que está aqui desenhada e tem raiz em 10. Então, se a árvore que tem raiz em 10 desse exemplo, ela tem 3 níveis, a subárvore aqui do lado direito ela vai ter 2 níveis. E a subárvore do lado esquerdo também vai ser uma árvore completa que possui 2 níveis. Então, se a gente define por exemplo, acho que eu usei S lá na frente, espero que sim. SK, vamos supor, é a quantidade de nós de uma árvore de K níveis, e a gente sabe que eu vou ter 2 subárvores de K menos 1 níveis, então a gente pode definir que a quantidade total de nós vai ser 1, que é a raiz, mais 2 vezes a quantidade de nós de uma árvore de K menos 1 níveis. Então a gente tem uma definição recursiva aqui. Então, se eu tenho uma árvore de K níveis, a quantidade de nós total vai ser 1, que é a raiz, mais a quantidade de nós de uma árvore de K menos 1 níveis, vezes 2, ou seja, subárvore à direita e subárvore à esquerda. Colocando aqui de forma mais concreta nesse exemplo, se a gente tem essa árvore de 3 níveis, a quantidade total de nós vai ser 1, mais a quantidade de nós de uma árvore de 2 níveis. Se uma árvore de 2 níveis tem 3 nós, como a gente consegue ver rapidamente aqui, a quantidade total deveria ser 2 vezes 3 mais 1, que é 7, e que é realmente a quantidade de nós total dessa árvore. Então esse é o raciocínio por trás da demonstração por indução. Então a gente vai usar essa expressão aqui, recursiva, e aí como é que a gente aplica isso na indução? A gente vai assumir que isso aqui é verdade, que para K menos 1 é verdade, e vai demonstrar que para K também é verdade. Então, se para K menos 1 é verdade, para K também permanecer verdade, a gente demonstra isso por indução, sabendo, obviamente, que a gente tem aqui um caso de parada. Ou seja, esse SK, essa função aqui que eu defini S, o parâmetro dela tem que ser maior ou igual a 1. Então, vindo aqui para o outro slide, a gente tem essa demonstração. Então, a gente sabe, avaliando aqui a estrutura dessa árvore, a gente viu que SK mais 1, ou seja, se eu pegar qualquer árvore que tem K mais 1 níveis, e a gente definiu que S é a quantidade de nós para essa quantidade de níveis, a gente sabe que isso aqui é igual a 2 vezes SK mais 1. Ou seja, é 2 vezes a quantidade de nós de uma árvore com um nível menor, menos 1, mais o nó da raiz. Se a gente assumir que isso aqui é verdade, ou seja, para fazer o passo indutivo, eu vou assumir que SK é igual a 2 elevado a K menos 1. É o que eu estou querendo provar. Então, a gente substitui isso na expressão. Ou seja, SK mais 1 vai ser igual a 2 vezes
2 elevado a k menos 1, mais 1. E aí eu vou ter que manipular um pouquinho essa expressão para chegar no formato que eu quero. E aí, se eu multiplicar 2 vezes 2 elevado a k menos 1, a gente vai ter 2 elevado a k mais 1 menos 2. E o mais 1 que estava aqui fora, a gente chega no final à expressão que tem exatamente o formato esperado. Ou seja, uma árvore de k mais 1 níveis, ela tem que ter, seguindo essa regra que a gente queria provar, 2 elevado a k mais 1 menos 1 nós. E aí a gente prova por indução que essa regra também é verdade. Bom, por esse vídeo é só. Mais uma vez, anotem as dúvidas. E aí, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente pode discutir essas dúvidas. Eu posso explicar novamente alguma parte que vocês não tenham entendido. Posso pensar também em outros exemplos para a gente entender melhor esse tópico. E aí, no próximo vídeo, a gente continua e vai usar esse raciocínio de indução matemática para poder demonstrar a corretude de algoritmos, tanto iterativos como recursivos. Até a próxima, um abraço.